Pergunta se alguém me colocou pra fora. Não, tá vendo o dinheiro entrar, né? Entendeu? Uma irmã mais nova, você já falou, como foi esse período? Você já falou, tá. Relação ao seu pai, você já acabou de falar. Tá vendo? Essas perguntas, a gente começa, a conversa vai fluindo. Aos 13 anos, você conheceu as travestis na rua. Sim. Passava a ter necessidade, precisou ter necessidade de prostituir. A gente já falou sobre isso. E você começou a... É que tem mais coisa, é assim, ó. Quando eu tinha 13 anos de idade, que eu comecei a estudar nessa escola, meu pai tinha abandonado a família e nós passávamos muita necessidade. Eu comecei a fazer programa ali no meio delas, porque eu precisava comprar material de escola, eu precisava comprar roupa, eu precisava comprar comida para casa. Então, eu não ia todo dia. Eu ia 2, 3 vezes por semana. Por exemplo, eu precisava de material de escola. Eu ia lá, conseguia o dinheiro, comprava, pronto, acabou. Aí eu precisava de roupa. Ia lá, conseguia o dinheiro, não ia, ficava uns dias sem ir. Precisava fazer compra para casa. Ia lá, conseguia o dinheiro, ficava sem ir. Quando eu decidi fazer o curso de cabeleireira, metade do meu curso eu paguei com esse dinheiro. E metade do meu curso meu pai pagou. Porque ele não queria te ver na prostituição. Ah, creio que sim, né? E você quando levava o dinheiro para casa, a família sabe Minha que mãe o dinheiro sabia, minha mãe sabia. é um dinheiro que eles não reclamam, né? A minha mãe sempre soube de tudo que eu fiz, eu nunca escondi nada. Não, eu digo no sentido de reclamar, porque reclamam por o fato da gente ser viado, quer jogar a gente para fora de casa, mas quando vê o dinheiro, tudo muda. Tudo muda, realmente, tudo muda. Mas eu também acho que tem aquela coisa de quando você mostra que os seus valores não mudou, eu acho que acaba que muda, algumas pessoas mudam, né? E outras não. Como assim? Seu pai mudou com você? Não, ele nunca mudou, não. Ele foi mudar perto dele morrer. Porque morreu minha mãe. Ele separou da minha mãe com 8 anos, quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Depois, com o tempo, minha mãe morreu. Toda a minha família morreu, meus irmãos. Aí sobrou só eu. Faz uns 4, 5 anos isso. Aí ele falou assim, nossa, sobrou só eu e você, né? Foi a partir daí que ele mudou. Se sentiu Então, essa sozinha? mudança é bem recente. Com certeza, né? Não tinha mais ninguém, só eu. E você, Conrado, você sabendo que hoje é só você? Eu tenho meus primos, né? Então eu não posso reclamar, porque eles são muito bons pra mim. Não sinto medo de nada, assim, não. De solidão, essas coisas. Não é casada? Não, não sou casada, não. Tô disponível. Tá interessado, mas... Já vamos ao marido. As travestis dos anos 70 e dos anos 80 mediam o nível de feminilidade através das plásticas, do silicone industrial, da colocação colocavam pressão nas novatas para colocar silicone, processos plásticos. Tem algum intervento cirúrgico e se arrepende? Ou você já passou? Eu, na minha época, para você descer aqui, você tem que ter uma gota de silicone. A primeira coisa que eu fiz foi os seios. Pode falar o que foi? Ah, tá. A gente tem que olhar pra frente, que o povo xinga a gente, que a gente não olha pra frente. Desculpa, gente. E aí, mas eu comecei a me distrair com você e não coisei. Fala, como é que foi pra você? Quando eu tava lá, não tinha esse negócio de... Em 83, 84, lá em Campinas, não tinha essa imposição de silicone, não. Elas tomavam muito hormônio, colocavam silicone sim, mas quem queria. Quem não quisesse, não colocava. Só que a maioria colocava porque queria aqueles corpão violão pra ficar bonito e ganhar dinheiro. E colocavam bastante silicone, bastante mesmo. Plástica faziam só no nariz. Mais ou menos em 90 que começou as cafetinas mesmo lá em Campinas, que aí pra descer na rua, obrigava as novatas a colocarem silicone no corpo e exploravam elas através disso. Aí quem não tinha silicone não podia descer, não podia trabalhar. Quando chegava uma novata, a bombadeira ou a cafetina já levava ela para casa, já enchia de silicone e já começava ali toda a exploração dessa novata, que tinha que pagar o silicone, que tinha que pagar as plásticas, que tinha que pagar a rua, a esquina, e a casa. Que tinha que pagar a casa, que tinha que pagar tudo. Pagar a comida. Tudo. Ganhava-se muito bem, todas elas ganhavam muito bem, mas muito bem mesmo. Mas todas deixavam o dinheiro com a cafetina porque a exploração era muito grande. E eu via isso. Você hoje... Desculpa, mas é porque eu fiz um carnaval aqui em casa sábado, ainda estamos cheios de coisa.
Você já percebeu que hoje em dia não se diz mais cafetinagem? Hoje em dia mudou a tática. Hoje em dia é pensionato. Você para descer na rua, você tem que estar no pensionato. Ah, mas eu não quero estar no pensionato, aluguei uma casa e vou descer. Você não pode descer porque você não está no pensionato. Mudou a forma de ser de cafetinar, né? Mudou o nome, mas é a mesma coisa, É a mesma tá? No coisa. pensionato. A dona do pensionato é o quê? Uma cafetina. O dono do pensionato, o proprietário do pensionato, é o cafetão. Uma coisa que eu acho um absurdo foi que uma época em Campinas surgiram mulheres cis cafetinas. Sabe? Aí eu achava um absurdo aquelas mulheres mandar na gente de uma forma tão arrogante, tão prepotente, sabe? E só que não, eu percebia que as travestis não podiam fazer nada, porque por detrás delas tinham os bandidos, e em geral de facções criminosas. Então Sabe? eu vou te dar a cafetina daqui, que era o Satanás, morreu. As irmãs sumiu o lugar. Aí contrataram umas 2, 3 bandidos que são travestis e uns 2, 3 policiais e eles que estão explorando as bichas em Guarulhos hoje. Aqui ainda tem esse negócio. Tem, ainda tem. Agora quem tem. explora é um hétero. Agora quem explora são héteros. Contrataram as travestis dos bandidos para tomar conta. Tem a polícia que passa pano para eles, né? Mas são os héteros. Tá voltando essa época. Tá voltando. Então, só que aí assim, se você denuncia, sabe que pessoa denuncia, ela tem que sumir. Porque a gente sabe o que acontece, né? Acaba morrendo, vai ver Jesus, sabe? Mas o pensionato não tem que denunciar porque elas fazem tudo dentro da lei. É um pensionato. Você tem que provar a cafetinagem, você tem que provar a extorsão. Isso é praticamente impossível. A criminalidade, ela encontra meios de, dentro da lei, cometerem o crime. Esses crimes. Porque a lei, ela é imperfeita, ela tem brechas. Então, a criminalidade encontra brechas para, dentro da lei, fazer essas coisas, tá? Mas, hoje em dia, com tecnologia, com celular e com um monte de coisas, sempre se consegue provas de que aquilo ali não é bem o que parece ser. Só que essa pessoa denunciar, realmente, ela vai ter que sumir, porque senão vai ser complicado para ela. Eu tive uma história de uma amiga que faleceu. Ela denunciou uma cafetina em Bragança Paulista porque matou a amiga dela. Aí ela veio para Guarulhos, achou que a cafetina não fosse achar. Eu não sabia dessa história. Ela era muito bonita, as bichas raspou as cabeças dela. Aí eu falei, ei, que para judiado viado, gente. Aí botei o viado para morar comigo, ninguém mais mexeu. A cafetina veio de lá, descobriu que ela estava aqui, matou ela aqui. E eu fui reconhecer o corpo. Foi tão traumatizante para mim, era uma criança. Devia ter o quê? 15 anos? Quando eu estava lá na Praça São Benedito, em 1980, nós éramos mais ou menos 300. Dessas 300, hoje, 44 anos depois, 40 anos depois, 42 anos depois, tem umas 3 vivas. Eu, Temini e Zezé Mota. Que eu sei. As outras morreram todas ao longo da vida. Tá? Nós percebemos... No Brasil, a vida de uma travesti é de 35 anos. Eles falam que isso é mentira, essa estatística. Não, é verdade. Por conta, assim, da cultura. Qual que é a cultura da travesti? Com 12 anos é colocada para fora de casa. Colocada para fora de casa, vai para o mundo da prostituição. No mundo da prostituição está sujeita a uma gama imensa de violências. E dentro dessas violências, ela não passa dos 35 anos. Hoje que a gente percebe algumas que estão superando as estatísticas. E a nossa população, a população trans, é menos de 1% da população mundial. Então eu não entendo por que a sociedade se incomoda tanto com uma população tão pequena. E que cria políticas e que perseguem e que fazem tantas violências contra uma população tão pequena e tão vulnerável. Por que não nos deixam viver? Por que não nos deixam em paz? Eu te faço outra pergunta. Me explica uma coisa. Por que quando matam uma travesti existe tanto requinte de crueldade? Não é nunca só um tiro, nunca só uma facada. A última que eu vi, primeiro deram uma paulada na cabeça, ela desmaiou,
dentro da casa dela. Cortaram a garganta para ela não gritar, ela não morreu. Arrancaram o pênis com a tesoura, esfuraram ela toda e ela não morreu disso, ela morreu dessanguada. Por que, igual esse que arrancou o coração, por que esse requinte? Princípios religiosos e culturais enraizados dentro da pessoa. Porque, como eu disse, dessa que foi assassinada em Campinas, que arrancaram o coração dela. O que o cara pensou? Isso é um demônio. Eu fui seduzido por um demônio. Eu senti desejo por um demônio. Eu transei com um demônio. Princípios religiosos e culturais enraizados dentro da pessoa. Tá? Aí essas pessoas acham que nós realmente somos uma representação do demônio. Isso é um erro muito grande, tá? E fazem essas atrocidades com a gente. Nós mexemos com a estrutura, com toda a estrutura social, com toda a estrutura religiosa. Porque a pessoa nasce e ela aprende. Ó, você nasceu com pepeca, você é uma menininha, você vai ser assim, 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 assim. Você nasceu com pipi, você é um menininho, o seu padrão de comportamento é assim, assim, assim. Ideologia existe a hétero, desde que se nasce. Nós sofremos a ideologia hétero. Aí vem nós, com 7, 8, 9 anos de idade, fala assim, mas não é bem isso. O meu corpo é de menino, mas a minha alma não é. Porque nós, pessoas trans, nós vivemos a realidade da nossa alma, a verdade da nossa alma, a nossa essência. E a nossa essência não é desse padrão imposto pela sociedade, tá? Aí, como nós mexemos com a estrutura, nós mexemos com princípios religiosos que são muito fortes em todas as sociedades, seja aqui, seja lá no Islã, seja aonde for. Como nós mexemos muito com essa estrutura, cria-se um crime de ódio contra nós, como se nós fôssemos criaturas demoníacas. E nós não somos. Eu sempre falei uma coisa, principalmente para os que começaram. Você não tem que ter medo de entrar num carro para fazer um cliente. Você tem que ter medo depois que eles gozam. Que o risco dele... E aí, meus amigos? Obrigado por terem continuado assistindo os vídeos. Espero que tenham gostado do conteúdo e espero continuar criando novos vídeos para vocês. Se tiverem alguma sugestão ou dúvida, basta deixar um comentário abaixo. No seu lado direito tem mais vídeos.